Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, autor Rick Renner. Hoje, 16 de junho. Título: Pérolas e Porcos. Texto base, Mateus capítulo 7, verso 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lancei ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Certa vez, estive em uma fazenda na qual o fazendeiro tinha um porco tão grande que eu quase não conseguia acreditar quando o vi. Ele simplesmente ficava deitado no chão, abanando as orelhas e agitando suas dobras de gordura na tentativa de expulsar as moscas. Fiquei simplesmente surpreso com o enorme tamanho daquele porco. Fiquei imaginando como ele consegue se levantar. Perguntei ao proprietário: esse porco faz alguma coisa além de ficar deitado aqui? Ele respondeu: ele quase não se move até a hora de comer. Mas, quando chega a hora do jantar, esse porco quase dá um salto, bufando de alegria e empolgação diante da perspectiva de comer uma refeição. Ouvir isso me fez pensar no que Jesus disse sobre porcos em Mateus capítulo 7, verso 6. Ele nos disse: nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Sempre pensei que esse era um versículo estranho, porque pérolas e porcos no mesmo versículo parecem uma mistura muito bizarra. Porém, Jesus teve um propósito ao usar esse exemplo. Por isso, precisamos analisar e entender por que ele fez essa declaração e o que ela significa para você e para mim. Primeiramente, Jesus disse: nem lanceis. A palavra lanceis provém da palavra grega balo, que significa jogar ou lançar. Porém, o grego é tão forte que poderia ser traduzido como: nunca lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Em outras palavras, balo transmite uma forte proibição de jamais fazer algo. Como vimos na pedra preciosa de ontem, Jesus não estava dando uma sugestão, e sim uma ordem de que esse ato específico nunca deveria ser executado. A palavra pérolas é a palavra grega margarites. Você poderá achar interessante saber que é dela que vêm os nomes Margarete e Margarida. Devido a Jesus usar o exemplo de pérolas nesse versículo, falemos sobre pérolas momentaneamente. As pérolas não são facilmente encontradas. Para obter as pérolas mais ricas e mais bonitas, um mergulhador precisa mergulhar muitas e muitas vezes. Então, após içar as conchas do fundo do mar, ele precisa forçar a abertura de cada concha e escavar a carne resistente do músculo, cutucando e procurando a pequena pérola branca que se formou durante um longo tempo. Essas pérolas são preciosas, raras, valiosas e difíceis de obter. É assim que você deve ver as coisas que Deus fez em sua vida. Você não pode atribuir um preço ao que você aprendeu ao longo de suas experiências de vida enquanto caminhava com Ele. Como pérolas preciosas, essas lições de vida têm valor inestimável, porque lhe custaram algo. Elas não foram resultado de nadar no raso. Você teve de entrar na profundidade de Deus para obter esses tesouros espirituais. Cada vez que você abre a porta a esses tesouros e começa a compartilhá-los com outra pessoa, precisa se lembrar de que está compartilhando suas pérolas com aquela pessoa. O conselho e a recomendação que você está dando podem ser gratuitos para ela, mas lhe custaram tudo. Por isso, se o que você está compartilhando não é valorizado, pare de dar as suas pérolas a essa pessoa. Foi por isso que Jesus disse: nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. E lembre-se de que o grego diz com mais precisão: nunca lanceis ante os porcos as vossas pérolas.
Porém, você vê a palavra ante, ela é a palavra grega emprotem, que significa presentear algo a outra pessoa. Um exemplo seria se eu honrasse publicamente uma pessoa, presenteando-a com algo especial. Para demonstrar honra, eu iria até ela vestido de maneira adequada e bem planejada. Então, daria a essa pessoa um presente que me custou algo para demonstrar a grande honra com que eu a considerava. Usando essa palavra, Jesus nos diz em Mateus 7, verso 6, que não devemos desperdiçar nosso tempo, nossa energia ou nosso dinheiro ou dedicar demasiado pensamento para honrar pessoas que sequer se importam com o que estão fazendo por elas. Não há motivo para nos arrumarmos, dedicarmos horas de contemplação e como ajudá-las ou abrirmos nosso coração e lhe contarmos profundas verdades e lições que nos custaram muito na vida. Por que desejaremos fazer tudo isso por pessoas que sequer se importam? Jesus usa o exemplo de porcos para descrever essa categoria de pessoas que não dão a mínima importância ao que você está tentando dizer. A palavra porco provém da palavra grego choipos, que pode ser traduzida como porco, porca, suíno ou porco de abate. É claro que os porcos eram muito conhecidos no tempo de Jesus e nos círculos judeus, eles eram considerados os animais mais baixos e ordinários e os mais imundos e fedorentos. Jesus referir-se a pessoas como porcos era uma imagem muito poderosa. Os porcos são consumidores, eles comem, comem e comem. Eles comem e querem mais. Eles nunca pensam em se perguntar de onde veio o alimento, quem pagou por ele ou qual foi o processo necessário para produzi-lo. Eles são consumidores estúpidos e negligentes. Se você já esteve em um chiqueiro, sabe que os porcos nada fazem além de ficar deitados de lado e saltar na hora de comer. Eles nunca contribuem para a fazenda até serem mortos. Coberto com sua própria sujeira, vagando em sua própria imundície, os porcos apenas esperam o momento de serem alimentados vez após vez. Quando o sino toca e é hora de os porcos comerem, eles lutam e chutam para ver quem consegue chegar primeiro à comida. Sujando a comida, babando sobre si mesmo, eles comem exatamente como porcos. Na compulsão de verem satisfeita a sua necessidade de alimento, os porcos nunca param para agradecer a pessoa que o trouxe. Nenhum obrigado é ouvido, nenhum sequer. Isso é exatamente como pessoas que não valorizam as coisas santas que lhes são dadas gratuitamente das profundezas da vida de outra pessoa. É triste dizer, mas muitos crentes vivem e agem como porcos, porque são consumidores estúpidos e negligentes do tempo e da energia de outras pessoas. Eles nunca pensam em como uma pessoa obteve sua sabedoria, o que lhes custou obtê-la ou quantos anos levou para ela chegar ao seu atual lugar de crescimento em Deus. Essas pessoas que agem como porcos simplesmente tomam, tomam e tomam. E após terem drenado todas as forças dessa pessoa, nem sequer dedicam um tempo a agradecer pelo que consumiram. As palavras de Jesus em Mateus 7, verso 6, transmitem a seguinte ideia: nunca invistam uma quantidade demasiada de tempo, energia ou dinheiro em pessoas que sequer se importam com o que vocês estão fazendo por elas. Eu estou mandando que vocês não compartilhem as suas pérolas, aqueles preciosos detalhes, experiências e partes de sua vida que custaram tanto a vocês, com pessoas que vivem e agem como porcos ingratos. Conforme eu observei anteriormente, quando Denise e eu começamos no ministério, pensamos que nossa porta e nosso telefone tinham de estar disponíveis às pessoas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Devido a isso, as pessoas nos procuravam o tempo todo.
Algumas realmente precisavam de ajuda, mas não demorou muito para aprendermos que algumas pessoas só queriam a nós, nosso tempo e nossa energia. Elas não tinham qualquer intenção de mudar ou fazer qualquer coisa que sugeríssemos. Era quase como se elas fossem enviadas em uma missão destinada a drenar tudo que tínhamos dentro de nós. Quando essas pessoas acabavam conosco, iam embora encontrar outra pessoa. Nós fomos apenas aqueles em que elas grudaram durante aquele momento. Enquanto conseguissem tirar de nós um pouco mais, elas ficavam por perto. Porém, quando haviam nos drenado totalmente, saíam para encontrar uma nova vítima. Você vê porque Jesus usou um exemplo tão forte? Era exatamente a isso que o Senhor estava se referindo ao dizer que esse tipo de pessoa pisaria as pérolas com os pés. Jesus quer que demos tanto valor a nós mesmos e ao que temos para compartilhar, que escolheremos cuidadosamente as pessoas com quem compartilhar os nossos tesouros. O que é absolutamente surpreendente para mim é Jesus ter dito que esse grupo ingrato de pessoas terá grande probabilidade de, no fim, voltando-se, nos dilacerar. Pastores e líderes do mundo todo seriam capazes de falar sobre pessoas que eles tentaram ajudar e mais tarde se viraram e os acusaram de não serem amorosos. Pessoas como essas tomam tudo que podem de uma pessoa, então mais tarde se voltam contra essa mesma pessoa. É extremamente difícil compreender como alguém que você tentou tanto ajudar pode agir tão mal. Não obstante, isso é o que frequentemente ocorre. Assim que você diz basta e volta a sua atenção para outro lado, esse tipo de pessoa começa a acusar. Você não tem amor. Você não me ama como costumava me amar. Se você fosse um bom cristão, me escutaria quando eu falasse. Você simplesmente não se importa. Você pode presumir que essas pessoas saberiam que são amadas. A razão pela qual você perseverou durante tanto tempo em seus esforços para ajudá-las é que você as ama. Se não as amasse, você teria rompido o seu relacionamento com elas há muito tempo. Só o amor poderia tê-lo mantido procurando-as após elas terem decepcionado você várias vezes. Porém, se esses indivíduos não são sérios até agora, provavelmente nunca serão sérios. Por isso, chega o momento em que você tem de parar de se comportar como um mendigo. Você não deve implorar a pessoa alguma que o siga. Você precisa dar mais valor a si mesmo. E aqueles a quem você está tentando ajudar precisam dar mais valor a você. As pessoas nunca devem considerar você e as pérolas de sua vida como algo que lhes é devido. Se isso começar a acontecer, pare de dar-lhe até que a atitude dela mude. Se a atitude delas nunca mudar, termine esses relacionamentos infrutíferos e encontre uma pessoa disposta a dar valor ao que você está tentando realizar na vida dela. No início, você poderá ter medo de abandonar aqueles indivíduos porque lhes dedicou tanto tempo e energia. Porém, eu lhes asseguro que existem outros peixes no mar. Você não está preso a alguns determinados indivíduos. No corpo de Cristo, existem muitos líderes potenciais apenas esperando que alguém deseje suas capacidades dadas por Deus. É tempo de você parar de agir como se o mundo girasse em torno de uma pessoa entrar ou não no programa. Avance para alguém que contribuirá com o programa em vez de ser apenas um tomador e consumidor de seu tempo e energia. Porém, e se você é quem tem agido como um consumidor insensato de tempos, talentos, dons e dinheiro de outras pessoas? Se esse for o caso, é tempo de você parar de agir como um porco. Se você é realmente um filho de Deus, o Espírito Santo que habita dentro de você quer lhe ensinar a começar a viver em um nível muito mais elevado. Minha oração para hoje. Senhor,
quero te agradecer por me perdoares por todas as vezes em meu passado em que outros fizeram tanto por mim e eu não dei valor. Eu era demasiadamente jovem e tolo para realmente valorizar o que estava sendo feito por mim, mas agora compreendo. Por isso, hoje quero te agradecer por tudo que foi feito por mim. Eu te agradeço por todas as pessoas que tu enviastes para me amar, ser paciente comigo e ser usado tão poderosamente em minha vida. Agora eu peço que tu me ajudes a ser uma bênção e uma ajuda para alguém que é como eu já fui. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que as pérolas da minha vida são preciosas e tenho o poder de ajudar outras pessoas. Eu abro meu coração para compartilhá-las com pessoas que são sérias em escutar e crescer. Por eu estar dedicando tanto tempo e energia a essas pessoas, elas crescerão no Senhor e se tornarão algo verdadeiramente grandioso. Elas possuem muito potencial e seus dons, talentos e capacidades dados por Deus serão desenvolvidos e liberados porque Deus me usou na vida delas. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Para refletir, número 1. Ao ler esta pedra preciosa hoje, você se viu pensando em indivíduos específicos que sempre tomam, mas nunca dão algo em troca? Que tipo de impressão essas pessoas deixam nas outras? Positiva ou negativa? 2. Você consegue pensar em momentos de sua vida em que você tirou gratuitamente de alguém, sequer parando para pensar o que custou aquela pessoa de tanto dar a você? Você já dedicou tempo a voltar àquela pessoa e lhe agradecer pelo que ela fez tão graciosamente por você? 3. Há neste momento alguém em sua vida que toma de você continuamente, mas parece não ter intenção de mudar? Em caso afirmativo, durante quanto tempo você deixará essa situação continuar acontecendo? Sejamos abençoados na prática da palavra.